nosso Evangelho. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Missão dos espíritas. Já não ouvis agitar a tempestade que deve arrebatar o velho mundo e absorver no nada a soma das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que pusestes vossa fé em sua soberana justiça e que, novos apóstolos, da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrenas. Não mais tremais. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis à divulgação dessa palavra. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não irão querer escutar a voz de Deus, porque essa voz incessantemente os chamas à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência ao devasso, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno em que deveis semear, pois ele não frutificará e não produzirá senão sobre os esforços reiterados da pá e do arado evangélico. Ide e pregai. Sim, todos vós, homens de boa fé, que sabeis de vossa inferioridade quando olhais os mundos distanciados no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e derrubai o culto do bezerro de ouro, que invade mais espaços a cada dia. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes. Vossas línguas irão soltar-se, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria vossas palavras e consolação de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que se armarão em vosso caminho? Só os lobos serão presos nessas armadilhas para lobo, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra as imoladores carniceiros. Ide, grandes homens perante Deus, que mais felizes que São Tomé, credes sem pedir para ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo nunca tendo conseguido vós próprios obtê-los. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai, pois, adiante, falange imponente por vossa fé, e os numerosos batalhões de incrédulos irão desvanecer-se diante de vós, como as névoas da manhã sobre os primeiros raios de sol nascente. A fé é a virtude que levantará montanhas, vos disse Jesus, mais pesados que as mais pesadas montanhas jazem no coração dos homens e a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem para levantar essa montanha de iniquidade que as gerações futuras não devem conhecer senão em forma de lenda, como vós mesmos não conheceis senão muito imperfeitamente o período dos tempos anteriores à civilização pagã. Sim,
as subversões morais e filosóficas vão eclodir sobre todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos. Portanto, ide e levai a palavra divina aos grandes, que a desenharão aos sábios, que vão querer prová-la, e aos simples e pequenos, que a aceitarão. Pois é principalmente entre os mártires do trabalho que nesta expiação terrena encontrareis o fervor e a fé. Ide, estes receberão com o cântico de ação de graça e louvores a Deus, a santa consolação que lhes oferecerdes, inclinando-se, irão agradecer o seu quinhão nas misérias terrestres. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra, o arado está pronto e a terra espera. Lavrai. Ide e agradecei a Deus pela gloriosa tarefa que vos confiou. Mas saiba que, entre os chamados ao Espiritismo, muito se extraviaram. Mirai vosso caminho e buscai a verdade. Pergunta: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, através de que sinais se reconhece os que estão no bom caminho? Resposta: ireis reconhecê-los pelos princípios de verdade. Ireis reconhecer pelos princípios de verdadeira caridade que professarão e praticarão, pela quantidade de aflições às quais ele levarão o consolo, por seu amor ao próximo, por sua abnegação, por seu desinteresse pessoal. E ireis conhecê-los, enfim, pelo triunfo de seus princípios, pois Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará os que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio de satisfação de sua vaidade e ambição. Erasto, Anjo Guardião, do Médium, Paris, 1863. Então, chegamos aqui ao fim dessa nossa leitura. Missão dos Espíritas. Nós que estamos dentro do trabalho, né? Aqueles que estão dentro do trabalho do Espiritismo, não só do Espiritismo, mas também dentro da parte do catolicismo, das igrejas evangélicas, aqueles que estão missionários de Deus, né? Na missão de Deus, missionários de Deus, missionários de Jesus, missionários da nossa Mãe Santíssima, missionários dos Espíritos de Luz. Estamos a serviço de Deus e de todos os Espíritos de Luz. E quando nós adentramos a esse trabalho, quando nós aceitamos esse trabalho, nós temos que abrir mão de muita coisa. Não abrir mão da nossa liberdade, até porque quando eu abri o leque para várias religiões, há religiões que proíbem certas coisas. Dentro do Espiritismo, não há essa proibição, porque o Espiritismo, ele respeita o livre-arbítrio de cada um. É claro que se você estiver dentro de um trabalho, eu vou partir agora para o trabalho da Umbanda, ou até mesmo para o trabalho do Espiritismo de Kardec, na parte de uma psicografia. É claro que se você utilizou-se de drogas, se você utilizou-se de bebidas, dentro do seu livre-arbítrio, você não pode comparecer a uma sessão de trabalho. Você que é médio de psicografia, você que é médio de incorporação, se naquele dia do trabalho, por exemplo, eu tenho um dia específico do trabalho que é sexta-feira na Casa da Luz. Eu sou médio de incorporação, estou trabalhando, e aí, na sexta-feira, eu vou beber, eu vou usar drogas, não que eu beba, não bebo,
Nunca usei drogas, só estou dando um exemplo. Então eu vou beber, eu vou usar drogas. Eu não posso comparecer a um trabalho desse. Como que eu vou comparecer a um trabalho desse? Aí, vamos dizer que eu não tenho senso, né? O senso de percepção que eu estou errado. Desculpa, gente. O que vai acontecer? Eu vou assim mesmo. Eu quero ir, eu que mando, eu que sei. E eu vou. O dirigente da casa, o responsável da casa, ele vai perceber. Ele vai ver que eu não estou normal. Eu não estou puro, né? Porque nas outras vezes eu não estava daquele jeito. Então algo de errado está acontecendo. E eu vou ser chamado a atenção. Mas isso não me proibiu nada. Se eu quiser, eu vou fazer. Não é uma coisa que, olha, você está proibido. Você está proibido usar calça, você não pode usar bermuda, você não pode fazer isso. O Espiritismo, ele abre uma precedência que se chama livre-arbítrio, porque Deus respeita. Então, assim, quando eu falo abrir mão de muitas coisas, eu não estou falando abrir mão da sua liberdade. Você gosta de sair, se você gosta de ir numa festa, se você gosta de tomar sua cerveja, se você gosta de fumar seu cigarro, isso é responsabilidade sua. O certo, o bom, vamos dizer assim, né? O bom seria que você não utilizasse. Por quê, Alex? Porque isso vai atrapalhar no seu trabalho mediúnico. A bebida, ela atrapalha no trabalho mediúnico. O fumo, as drogas, atrapalham no trabalho mediúnico. Por exemplo, lá na Casa da Luz, eles falam, na sexta-feira, que é o dia de trabalho, para evitar sexo, evitar bebida alcoólica, olha só, evitar, não é você estar proibido, não, é evitar. Não beba, por favor. Chegar no sábado, se você quiser beber, você bebe, você vai praticar seu sexo, né, com a sua esposa, tranquilo, beleza. Você vai fumar o seu cigarro. Então, evitar não praticar o sexo, não comer carne vermelha, pensamentos positivos, não beber, não fumar. Então, são vários parâmetros para que não venha atrapalhar a parte mediúnica, o trabalho, porque o trabalho ele é sério. As pessoas que procuram uma casa espírita, as pessoas que procuram um centro kardecista, as pessoas que procuram uma igreja católica, uma igreja evangélica, elas estão indo em busca de algo que é sério, que vai fazer com que eles possam ter um entendimento de uma melhora e não de uma piora. Você já pensou, você vai numa casa espírita e você se depara com uma pessoa que está embriagada? Mas aí você pode chegar agora e querer me pegar no pulo. Eu vou pegar o Alex no pulo do gato. Peraí. Ele está falando que não pode beber, que não pode fumar. Então, peraí. Aí vão me fazer a pergunta, mas Alex, e os centros espíritas, as casas de umbanda, de candomblé, que utilizam-se do charuto, do cigarro, que se utilizam do marafo, da cachaça, da cerveja, do champanhe, como é que fica? Fica como está, porque aonde eu trabalho não existe matança de animal, não existe bebida, não existe fumo. Por isso que lá eu estou trabalhando, porque se existisse bebida, se existisse fumo, se existisse matança de animal, eu não estaria lá, nem eu e nem minha esposa, porque eu sou contra isso. Mas cada um faz o que acha que deve fazer. E eu também vou colocar a planta dos meus pés aonde eu acho que eu devo colocar. Nada me obriga a ficar num lugar desse. Vocês estão me entendendo? Existem lugares onde as entidades, quando vêm trabalhar, elas se utilizam da bebida, do cigarro, do charuto, do champanhe, do marafo, de tudo. É certo, Alex? É errado? Não sei. Eu acho que é uma coisa que não há essa necessidade. Até porque aonde eu estou, eu consigo trabalhar, eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer sem a necessidade da bebida alcoólica e sem a necessidade do fumo. Então, cada um sabe aonde o seu calo aperta. Então,
voltando aqui para a missão dos espíritos, quando você adentra essa seara, esse trabalho, quando você assume essa responsabilidade, você tem que abrir mão de algumas coisas. Algumas coisas que irão atrapalhar o seu trabalho. O trabalho que você aceitou, o trabalho que você se comprometeu, o trabalho que você determinou para você, para sua caminhada. Ah, Alex, mas eu não posso passear mais? Pode. Ah, então quer dizer que eu não posso ir numa praia e botar um biquíni, botar uma sunga? Não, você pode. Qual o problema? O que que uma sunga de banho, o que que um biquíni, o que que uma praia, o que que uma bermuda, o que que você ficar sem a sua camisa dentro de casa? Que tem religiões que não permite. Você tem que ficar todo tapado. O que que isso vai influenciar na sua caminhada? Não vai influenciar em nada. Eu tenho essa percepção. Mas tem pessoas que não têm essa percepção, eles têm uma percepção diferente da minha e acham que é normal. Que não pode, pronto, acabou. Você só vai ficar lá se você quiser. Você está me entendendo? Então, assim, é claro que existem pessoas que estão dentro de um trabalho sério, digno, comprometedor, mas eles se utilizam de coisas que não faz bem para o corpo, não faz bem para a mente, não faz bem para o coração. Que eles vivem, né, vamos dizer, de segunda-feira até sexta. Eles vão beber, até quinta-feira, de segunda a quinta. Eles vão beber, eles vão usar drogas, eles vão fazer tudo aquilo que eles podem fazer, porque não tem trabalho, então eu posso fazer. Não, mas no dia do trabalho eu vou ficar no sapatinho, vou ficar direitinho e não vou fazer nada de errado, não vou fumar, não vou beber, não vou fazer nada. Mas e os outros dias que você fumou, que você bebeu? Você está estragando o seu corpo. Só que é o livre-arbítrio. Você quer fazer, você faz. O dirigente pode até ficar sabendo de tudo isso que está acontecendo na sua vida, mas ele não pode chegar para você e falar, você está proibido de fazer isso. Ele deixa. A própria espiritualidade, ela vai conduzindo da melhor maneira possível, até chegar um momento que a espiritualidade vai ver a ferramenta suja e vai falar assim, não tem mais como ser utilizada. Lembra que eu falo da ferramenta limpa, que nós somos ferramentas limpas nas mãos dos espíritos de luz da Seara de Deus? Vai ter uma hora que a ferramenta está suja. E a espiritualidade vai falar assim, não, eu não vou usar essa, eu vou usar outra. Porque existem vários por aí. Vários encarnados, né, se propondo a trabalhar. Então a espiritualidade não vai ficar perdendo tempo com você. Porque ela sabe que você tem o seu livre-arbítrio. Então ela vai respeitar o seu livre-arbítrio. Você quer ficar assim? Você pode ficar, não tem problema nenhum. Você vai ficar. Mas depois o arrependimento é seu. Depois o problema é seu. Depois, quem vai pagar tudo isso é você. A oportunidade está sendo dada. Porque quando eu falo isso, eu falo com relação à bebida. Eu vou dar um exemplo. A bebida, eu já bebi, eu não tenho vergonha de falar isso, já bebi. E a bebida, quando eu bebia, trazia transtorno para minha filha, trazia transtorno para minha esposa, trazia transtorno para minha vida profissional de vez em quando. Porque eu bebia num dia, no outro dia eu não estava bem para ir trabalhar, quer dizer, eu tinha que inventar uma desculpa para não ir trabalhar porque eu tinha bebido. Então, gente, a bebida, além de tudo isso que ela faz, ela destrói o casamento. Então, as pessoas que estão hoje casadas, que estão com seus filhos, que estão nessa vida de bebida, que são espíritas devotados, que estão ali no trabalho, com todo o devotamento ali, com toda a sua força, a sua vontade de querer fazer as coisas acontecer, um trabalho bonito, vai jogar isso tudo por água abaixo, vai jogar tudo isso fora, principalmente a sua família. E o que os filhos vão pensar depois? A minha filha, ela praticamente ficava muito triste quando eu bebia. Ela sabia que depois de uma, de duas, de três, de quatro, de cinco, de uma caixa de cerveja, ela sabia que o pai dela não era mais aquele, ia dar trabalho. Você está me entendendo? Então, enquanto antes você puder olhar para dentro de você, o quanto antes você possa ouvir aquela pessoa que te ama e quer falar para você, sai dessa,
vem para esse outro caminho. Escuta, ouça. Não é feio para o homem ou para a mulher ouvir o companheiro ou a companheira, ou até mesmo os seus pais, falar: olha, sai dessa, não fica nessa não. Por quê? Porque se eles estão querendo que você saia disso, é por amor. Eles querem que você saia disso por amor. Entendeu? Eles querem que você consiga continuar a sua caminhada da melhor maneira possível. Porque eles sabem que a bebida estraga a sua vida, que as drogas estragam a sua vida, o fumo estraga a sua vida. Porque se eles não te amassem, eles não estavam nem aí para você. Então, que nós que estamos com esse comprometimento, né, de missão dos espíritos, que possamos ter esse entendimento, porque aqui, como foi lido, é dado para todos nós poderes, é dado para todos nós a fé, o amor, para que que nós possamos utilizar ao nosso proveito e também para o proveito do próximo. Só que nós estamos deixando de ajudar a nós mesmos, porque nós estamos nos destruindo. Eu falo nós, eu me coloco nesse meio. Nós estamos nos destruindo e, destruído, nós não vamos ajudar ninguém. Então, tudo aquilo que foi planejado para você, para mim, precisa de um esforço. Nada nessa vida é fácil. Nada nessa vida é fácil. Quem falou para você que era fácil, mentiu para você. Até para você ter uma missão de espírita, é difícil, porque você vai ser atacado. Se você não é espírita, se você está ali a banho-maria, se você está morno, né? Se você está ali morno, eles não vão te perturbar, porque você não está influenciando em nada. Você não está mexendo com ninguém, você não está mexendo com as trevas. Então você está ali a banho-maria, você está morno. E Deus fala: ou você é frio ou você é quente. Se você for morno, eu te vomitarei. Você será vomitado. Porque Deus fala: ou é frio ou é quente. Morno será vomitado. Ou você fica de um lado ou você fica do outro. Se você ficar em cima do muro, você será derrubado. Então, até para a missão dos espíritas é difícil, porque quando você adentra esse trabalho, você começa a mexer com coisa grande, você começa a mexer com coisa que vai afetar as trevas, aqueles obsessores. E eles não querem isso. Eles querem continuar a fazer o trabalho deles da melhor maneira possível, que ninguém venha a interferir na vingança, no ódio, no rancor. Eles não querem isso. Porque quando uma pessoa chega mal, pode ser numa igreja evangélica, numa igreja católica, no centro de Umbanda, no centro de Candomblé, pode ser no kardecismo. Quando a pessoa chega ali mal, ela chega com um problema espiritual. Quando fala-se problema espiritual, é porque ela pode estar sendo obsediada, né, por espíritos de vidas passadas. Ela pode estar sofrendo uma obsessão agora, né? Porque a obsessão não é somente de espírito para encarnado. A obsessão funciona da seguinte forma: de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado. Você está me entendendo? Então, de desencarnado com desencarnado, de encarnado com encarnado. Então, são vários tipos de obsessão. E as pessoas, elas pensam o seguinte: a obsessão só vai funcionar da seguinte forma: se um desencarnado espírito ficar fazendo a obsessão no encarnado. E as pessoas se enganam com isso. São vários tipos: desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado. Estão me entendendo? Então, quando essa pessoa ela adentra a uma casa, ela vai em busca de uma ajuda. E as trevas não querem. Então, quando ela sai dali bem melhor do que ela entrou, opa, já fizeram algo lá com eles. Já mexeram aqui com a gente. E aí o que eles vão fazer? Eles têm que ir na fonte,
atacar a fonte. Eles vão atacar a casa, eles vão atacar os médios, os aparelhos, né? Quando se chama de aparelho, cavalo, né? Eles vão atacar. Quando eu falo cavalo, gente, é na parte do candomblé, né? Da Umbanda. Uns falam o aparelho, que é o corpo. Então eles vão atacar esse ser, o médio, o aparelho. Fazer com que ele possa parar, cessar com esse amor todo, com esse respeito, com esse comprometimento. Vamos destruir, vamos atrás de algo para poder destruir ele. Vamos pegar na ferida dele. Ver o que esse ser ele faz de errado. Porque nós não somos os certinhos. Nós não temos asa aqui atrás. Nós não somos anjos. Nós somos seres, espíritos inferiores. Quando se fala, espírito inferior está obsediando. Não. Aí são os espíritos das trevas. Nós, eu, Alex, sou espírito inferior. Por estar aqui agora, eu sou espírito inferior. Em busca de se melhorar, moralmente e espiritualmente. Então, hoje, eu sou espírito inferior. Então, quando nós adentramos a uma casa em busca de ajuda, os espíritos das trevas não querem. E aí eles vão atacar o médium. Vão buscar algo que esse médium possa estar fazendo de errado. Para que eles possam utilizar disso para destruir o médium. E não é só o médium, é a casa também. Para quem nunca leu o livro, vou deixar aí para vocês uma dica de leitura. É o livro Aconteceu na Casa Espírita. A Nath já leu, o Pedrão eu não sei. Eu não sei quem está acompanhando aí hoje a gente, mas quem não leu, leia. Aconteceu na Casa Espírita, tá? Aí vocês vão ver como que eles trabalham, como que é o trabalho, tá? A Nath falou assim, muito bom, entendeu? Então, aí vocês vão ver como é que eles vão trabalhar. Aí você vai começar a se policiar, porque não basta ser só um espírita. Você tem que saber do positivo e do negativo. Quando estiver no positivo, você continuar na sua caminhada. E quando você estiver no negativo, na energia, nos pensamentos, porque isso acontece com a gente, a nossa cabeça, nós temos como se fosse um dínamo. Um dínamo. Eu vou dar o exemplo do dínamo que, para quem já teve Fusca, né, sabe que no Fusca tem um dínamo, que ele gera energia ali. Tem a energia negativa e a energia positiva que ele gera. Então, é como se tivéssemos um dínamo na nossa cabeça, no nosso coração. E de vez em quando a gente gera energia positiva, a gente gera energia negativa, energia positiva. O certo era só ficar na positiva, mas nós somos espíritos inferiores, como eu falei. Então nós somos seres errantes. Nós estamos capazes de acertar e de errar. Mais errar do que acertar. Então quando nós estamos gerando essa energia positiva, a gente tem que manter essa energia positiva o máximo possível. Mas quando a gente começa a gerar energia negativa, a gente tem que acionar o nosso conhecimento. A quem mais será dado, mais será cobrado. Então, quando você aciona esses conhecimentos, a leitura, assistindo vídeo, né, participando de lives, de coisas que são edificantes e construtivas, não é assistindo Globo Lixo, Big Brother, A Fazenda, assistindo essas coisas que você vai se edificar. Desculpa. Mas é assim que funciona, porque isso não vai valer de nada. Para a sua vida hoje não está valendo de nada. O que vale hoje é você alimentar o seu espírito. Então quando você tem o conhecimento, através de coisas construtivas, o que você vai ter? Você vai ter uma ferramenta para utilizar na hora que for acionado os seus pensamentos negativos. Quando você não tem nada disso, quando você não tem uma ferramenta, um antídoto, você vai ficar naquela energia negativa. E é aonde eles querem que você fique, gerando energia negativa, porque eles precisam dessa energia negativa. Eles se alimentam dessa energia negativa. Então, para terminar aqui, né, o nosso ponto de reflexão em cima do que foi lido aqui na Missão dos Espíritos, eu vou ler de novo aqui a pergunta e eu vou ler a resposta e a gente faz um rápido bate-papo também em relação a isso e aí a gente finaliza, que já estamos aí com 46 minutos já de Evangelho, ok? Pergunta: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, através de que sinais os reconhece os que estão no bom caminho? Vou repetir para vocês, prestem a atenção. Isso aqui é uma pergunta. Se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram,
através de que sinais se reconhece o que estão no bom caminho? Então, aqui está fazendo a seguinte pergunta. Aqueles que estavam no Espiritismo se desviaram, se perderam no meio do caminho, se deixaram levar. Ok? Através de que sinais eu vou reconhecer aqueles que continuam no caminho, aqueles que continuam com Deus? Como é que eu vou reconhecer? Aí vem a resposta. Ireis reconhecê-los pelos princípios de verdadeira caridade que professarão e praticarão. Então, você irá reconhecê-los pelos princípios de verdadeira caridade que professarão e praticarão. A caridade, o amor, o respeito. A caridade não é somente você pegar e dar uma cesta básica. Isso já foi falado, né? A parte da caridade é um todo. É você ouvir, é você parar um pouco para ouvir a pessoa, você dar um abraço, um aperto de mão, você dar uma cesta básica, você fazer uma visita. Isso é uma caridade. Perguntar à pessoa, e aí, como é que você está hoje? Acordou bem? E aí, você fez a cirurgia? Deu certo? Olha, eu orei por você e continuo orando para que você venha se restabelecer o mais rápido possível. Isso é caridade. É você pegar a sua dor e colocar no bolso e vivenciar a dor do outro. Não é carregar ninguém no colo. É naquele momento difícil você ir lá ajudar e se recolher. E deixar que ele continue a viver a vida dele. Você não pode pegar ninguém no colo. Porque cada um tem a sua caminhada. Você pode ajudar, desde que a pessoa aceite a sua ajuda. Você não pode ser invasivo. Eu vou invadir sua vida e vou te ajudar. Não. Isso é falta de respeito. A caridade é feita com respeito. Então, quando você adentra sob uma solicitação de uma pessoa, me ajuda, e você vai lá, ajuda, você tem o seu tempo. Você pode ter um dia para ajudar, 2 dias, 3 dias, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas, ao fim dessa ajuda, retorna para o ponto de origem. E deixe que aquele ser, aquele casal, ou aquele amigo, continue a vivenciar a sua vida. Porque eles têm a vida deles. Eles precisam passar por alguns momentos. Estava conversando até com a Nath, e a gente estava falando sobre, né, que eu até falei no evangelho passado. Até para ajudar, a gente tem que saber ajudar. E quando você olhar um irmão seu no fundo do poço, e ele não quer sair do fundo do poço por livre-arbítrio, deixe ele lá, porque ele precisa ficar um tempo mais. Que vai chegar uma hora que ele vai pedir para essa sua ajuda. Por mais que doa no seu coração. Porque senão você vai acostumar aquela pessoa mal. Sempre que ela estiver no fundo do poço, ela vai olhar para você e falar, me tira daqui. É obrigação sua. E você não tem obrigação nenhuma com ninguém. Você tem obrigação com você. A sua obrigação é com você. Você veio aqui numa gestação e você não veio grudado com ninguém. E mesmo assim, quando vem um ser grudado no outro, eles separam. Eles não ficam juntos. Tem que separar para cada um viver a sua vida. Então, que você possa, né, continuar a sua caminhada, sabendo ajudar, sabendo receber ajuda também. Que não venha a querer se aproveitar da ajuda. Porque existem momentos difíceis das nossas vidas que nós precisamos, nós mesmos, travar essa batalha, lutar e sair desse fundo do poço sozinho. Mas, de vez em quando, nós precisamos de ajuda. E temos que ser pessoas, seres humanos, seres sem o nariz empinado. Tem que pedir ajuda? Peça ajuda. Não fica soberbo, não peço ajuda a ninguém, eu não quero. Não. Peça ajuda. Porque até nessa ajuda que a pessoa vai te ajudar, ela está fazendo a parte dela da caridade e você está fazendo a sua de receber. Isso se chama evolução espiritual. Você está ajudando uma pessoa a evoluir, você também está evoluindo, porque você está aprendendo. Porque a evolução espiritual é aprendizado. É um aprendizado. Ninguém sai perdendo nisso. Só sai ganhando. Porque até na hora que você está na dificuldade, você está aprendendo. Então, dando continuidade aqui. Pela quantidade de aflições às quais eles levarão consolo. Então, é aquilo que eu falei. É você botar sua dor no bolso e vivenciar a dor do próximo. Por seu amor ao próximo.
por sua abnegação, por seu desinteresse pessoal. Ireis reconhecê-los, enfim, pelo triunfo de seus princípios, pois Deus quer o triunfo de sua lei. Aqueles que seguem suas leis são os eleitos. E ele lhes dará a vitória, mas esmagará os que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio de satisfação de sua vaidade e de ambição. Então, olha como é que é forte. Aqui fala, pois Deus, nosso Pai, Deus quer o seu triunfo de sua lei, o seu triunfo de sua lei. Deus quer isso, não sou eu não, é Deus. Aqueles que seguem suas leis são os seus eleitos. Se você, que está me vendo agora, seguir as leis de Deus, você será o eleito de Deus. E ele, que é Deus, lhes dará a vitória. Então, se você seguir as leis de Deus e ser eleito, ele te dará a vitória. E é o que você quer a vitória. Mas esmagará os que falseiam o espírito dessa lei. Então, quando você pega o seu espírito e você participa de coisas ilícitas, falsas, você será esmagado. Então, Alex, só vou dar uma paradinha aqui. Então, Alex, o nosso Deus, ele é mau, ele é ruim, ele é cruel. Quando Deus fala aqui que esmagará, não é Deus que vai esmagar, é você mesmo. É você que auto se sabota. Porque quando você planta um pé de espinhos, vamos colocar assim, não é Deus que vai colher o espinho, é você. Porque aqui quando fala, mas esmagará os que falseiam o espírito dessa lei. Não é Deus que vai esmagar você. Esse Deus não é o Deus da ruindade, da maldade, o Deus que espera você na esquina, na escuridão. Não é isso. Você que auto se sabota. Porque se você plantar um pé de manga, você vai colher manga. Você não vai colher morango, você não vai colher abacate, limão, laranja. Você vai colher manga, certo? Agora, se você colher se você plantar um espinheiro lá, você vai colher o quê? Você vai colher espinhos. Só depende de você. É o livre-arbítrio. A caminhada é um livre-arbítrio. Deus, preste atenção, gente. Deus, ele já sabe da sua vida o que vai dar certo e o que vai dar errado. Deus já sabe. Deus, ele já sabe do seu amanhã, como é que você vai acordar, o que você vai fazer que possa ser bom e possa ser ruim. Mas por que então ele não interfere, Alex, para que eu possa fazer as coisas boas? Porque Deus te deu o livre-arbítrio. Você que escolhe, a vida é sua. Deus não vai interferir na sua vida. A caminhada é sua. Seria muito fácil Deus ficar te pegando no colo. Então para que a gente vai reencarnar aqui nesse planeta aqui? Por que nós não ficamos lá mesmo? Poderíamos evoluir por lá, no colo de Deus, de Jesus. Cada anjo pegando um no colo. Vamos lá, meu filhinho. Vem cá, toma um mingauzinho na boca. Vamos ali dar uma volta de nuvem. Não é assim, gente. Você não aprende. Você só aprende na dificuldade. Então, quando fala que Deus vai esmagar, não é Deus que vai esmagar. É você que vai se auto-sabotar. Então, que você possa ter em mente de seguir as leis de Deus. Quais são as leis de Deus? É o amor, é a empatia, a compreensão, a determinação, o comprometimento, o respeito, a fé. Se você seguir essas leis de Deus, você vai ser o eleito, você vai receber a vitória de Deus. Agora, se você não seguir, você vai se auto-sabotar, você vai se esmagar, você vai se autodestruir. E Deus não vai interferir. Deus não vai interferir, porque você quer, é o seu querer. Eu quero, eu posso, ok? E vai ser dessa forma. Dando continuidade. E fazem dela um meio de satisfação de sua vaidade e ambição. Então eu vou repetir. Mas esmagará os que falseiam o espírito dessa lei. E fazem dela um meio de satisfação de sua vaidade ou de ambição. Vaidade, a destruição do ser.
ambição é a destruição do ser. Erasto, Anjo Guardião, do Médium, Paris, 1863. Então, que possamos ter o entendimento da responsabilidade, do comprometimento da missão dos espíritos. Se você quer continuar na parte do espiritismo, se você quer continuar sendo fiel a Deus, se você quer continuar nesse trabalho, nessa caridade, continue, mas faça com comprometimento e determinação. Saiba separar o joio do trigo. Porque, gente, ninguém precisa de bebida. Ninguém precisa. Não venha me falar que a bebida, porque eu perdi um ente querido e se eu beber eu vou esquecer meu ente querido. Não venha. Isso aí é uma porta falsa. Porque se fosse assim, eu entreguei uma filha já fazem 7 anos e 9 meses. A própria espiritualidade cortou isso de mim na porta de um hospital. Há 7 anos e 9 meses que eu não sei o que é botar bebida na boca. E nem sinto vontade. E nem por isso eu estou enchendo a minha cara para esquecer a minha dor. Não, eu vou vivenciar a minha dor. Eu vou vivenciar a minha saudade. Sabe por quê? Porque se eu beber, o que vai acontecer? Vou gastar dinheiro, o dinheiro que eu não tenho, já vou gastar. Estou tirando dinheiro de dentro de casa. Vamos colocar assim, da boca dos meus filhos, para botar em bebida. E tem mais. Eu posso esquecer dessa dor temporariamente. Porque tem gente que quando bebe fica valente, tem gente que quando bebe fica surdo, tem gente que quando bebe fica mudo, tem gente que quando bebe fica chorão. Certo? São fases. Né? São fases. Então, e no dia seguinte, a saudade vai voltar, a ressaca vai chegar, a dor de cabeça vai chegar, vai faltar o dinheiro para comprar o leite, o pão. Por quê? Porque a bebida, ou o cigarro, ou as drogas é uma porta, é um refúgio para que eu possa continuar a minha caminhada. Eu não bebo, eu não fumo, e eu continuo a minha caminhada. Praticando o amor, praticando a caridade, ajudando o próximo, se permitindo uma autoajuda. Então, quando a sua esposa, o seu esposo, o seu pai, a sua mãe te alertar com relação a isso, não é que eles estão enchendo o seu saco, não é que eles estão pegando no seu pé, é porque eles te amam, eles querem o seu bem. Só isso. Mas vão respeitar o seu livre-arbítrio. Mas não são obrigados a caminhar com você nessa situação. Lembra que eu falei que nós nascemos separados? E quando nasce junto, se separam? Então pronto. A caminhada pode ser suave, pode ser mais tranquila. Para você que é o homem, para você que é a mulher, para você que é o pai, para você que é a mãe. Pode ser suave. Mas com Deus, com Jesus. Não estou aqui, gente, para converter ninguém. Cada um sabe do que é certo e do que é errado. Eu só estou aqui para falar só uma coisa. O tempo está escasso. Está tudo corrido. Quando você acorda, acordou 8 horas, quando você vai ver já é 11. Quando você pisca o olho já é 5. Quando você vai ver já é 10 da noite. Está muito rápido. Você ainda não percebeu isso? Que o ano está passando rápido porque o tempo está escasso. Então não perca tempo. Se você ainda está pensando nessa vida daqui, nessa existência, nós estamos aqui de passagem. Isso aqui é passageiro. A nossa verdadeira vida é no plano espiritual. E o que você vai levar de verdadeiro são as coisas abstratas. Não são as coisas concretas. Então que você possa ter o discernimento, o entendimento de que as coisas estão rápidas demais. E que você possa ter o entendimento, a responsabilidade de poder, agora, neste exato momento, olhar a sua vida com nova visão. Olhar com o seu coração. Olha agora para o seu filho. Olha, você está com o seu filho aí assistindo? Olha para o seu filho. Você que está aí com o seu esposo, com a sua esposa, olha para ele. Pergunta. Olha no olho e pergunta para ele, você está satisfeito comigo? Eu estou te fazendo bem? Eu
Eu tô andando com você lado a lado, eu tô caminhando lado a lado. Nós estamos caminhando lado a lado. Porque não é assim na alegria e na tristeza, na doença e na saúde? Não é assim que é dito lá na hora do casamento, do matrimônio? Porque se não estiver, não tem jeito. Não tem como um andar na frente e o outro andar atrás, sendo arrastado. Porque o que está na frente, arrastando, vai cansar um dia e cansa. E cansa. Por isso que o que está atrás tem que continuar caminhando lado a lado. E quando tem seus filhos, você também tem que estar caminhando lado a lado com os filhos. Porque os filhos, eles serão o espelho de você amanhã. O que você é hoje, eles vão ser amanhã. Se seu filho amanhã beber, vão perguntar para ele, por que você bebe? Ah, porque meu pai bebia. Por que você fuma? Meu pai fumava. Ah, por que você bate na sua esposa? Meu pai batia na minha mãe. Ah, por que você rouba? Por que você furta? Meu pai roubava e furtava. Por que você mata? Meu pai matava. É assim. Porque é um espelho. É um espelho. Você que tem seus filhos. Agora eu vou falar do fundo do meu coração. Vocês que têm os seus filhos. Vocês que têm o seu casamento, o seu matrimônio. Eu vou falar na parte de filhos. Não espere que a vida faça você aprender da forma que eu aprendi. Faça você largar do seu vício da forma que eu larguei. Como eu disse para você lá no início, eu bebia muito. Eu fui parar de beber na porta de um hospital no Rio de Janeiro, quando o médico me deu a triste notícia que não tinha mais o que fazer pela minha filha, que a minha filha tinha partido. E ali eu fui parar de beber, porque a espiritualidade sabia, e se eu bebesse, eu iria para o fundo do poço. Se eu bebesse, eu não estaria agora aqui falando com vocês. Então, quando a pessoa ela fala com você, como a minha mulher, a minha esposa, a minha companheira, a minha filha falava, pai, para com isso está te destruindo. Eu pensava, tá enchendo o saco, só vive falando a mesma coisa, não muda o disco, me deixa, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não sabia o que eu estava fazendo, não sabia, não tinha noção. Agora, quando você para com a bebida do jeito que eu parei, é doloroso, porque eu lembro do tempo que eu perdi. Em vez de estar bebendo, eu poderia estar com a minha família. Porque a minha filha desencarnou com 21 anos. 21 anos. Se eu fiquei com a Larissa, se eu vivi com a Larissa 16, foi muito. Dos 21, se eu vivi 16. Porque eu trabalhava, eu viajava. Mas também eu bebia. Então, gente, você que tem a sua esposa, que tem os seus filhos, que não passam a dor, passem longe, que não passam a dor que eu passo. Não quero me colocar aqui como exemplo para ninguém. Eu só quero que vocês possam ter o despertar o antes possível. Porque senão, o arrependimento depois é doloroso. É melhor você se arrepender de uma coisa você fazendo do que você não fazendo. Eu tenho essa lei para mim. Eu prefiro me arrepender daquilo que eu fiz, pelo menos eu fiz, do que daquilo que eu não tentei fazer. Então, o que eu tenho para vocês é isso. Eu espero que vocês possam ter entendido a minha preocupação, a preocupação da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Junta isso tudo. Você que é espírita, junta isso tudo. Junta a responsabilidade que Deus está te dando. Junta o amor da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Junte isso tudo e viva da melhor maneira possível. Porque como eu quero o seu bem, o seu pai, a sua mãe, seus filhos, seus amigos, seus irmãos, eles também querem. Experimenta pegar esse... Eu devo gastar o quê? 50, 100 reais de bebida? Pega esse dinheiro e coloca na caixa. Toda vez que você for beber, vai comprar um cigarro, coloca naquela caixinha. Vai usar droga? Não usa não, bota naquela caixinha. Quando passar 12 meses, vai lá e abra aquela caixinha e vê o quanto que você economizou. O quanto que você não estragou o seu corpo. Porque até isso, para finalizar,
Isso se chama suicídio consciente. Você sabe que a bebida, ela vai retroceder a sua estadia aqui na Terra. Você sabe que o fumo vai fazer isso com seus pulmões. Você sabe que as drogas vão te destruir. Se você tinha aqui uma estadia de 80 anos e foi embora com 50, você está saldo devedor de 30. Não pense você que esses 30 vai ser jogado para debaixo do tapete. Além de você retornar para pagar os 30, ainda vai voltar com sequelas. Porque você plantou. Esqueceu o que eu falei? Quando você planta, o plantio ele é facultativo. E a colheita, ela é o quê? Obrigatória. Então, se você plantou, você vai colher. Se você não plantar nada, você não colhe nada. Não é assim que funciona? Não é assim que as coisas funcionam. Então, o plantio ele é facultativo. Agora, a colheita vai ser obrigatória. Então, que você possa plantar uma árvore frutífera que dê frutos saborosos, não só para você, mas para sua família, para aqueles que te amam. Enquanto há tempo dessa árvore ser plantada, dela crescer e de dar frutos. Ok? Estamos entendidos? Desculpa, peço perdão se eu falei demais, tá bom? Mas é o que veio, é o que a espiritualidade pediu.